Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versos 17 ao 24. Assim está escrito: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me coloco, Senhor, uma vez mais humildemente diante da Tua presença. E te peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha me envolver, Senhor Jesus. E que a Tua palavra nesta noite, Pai, não seja palavra minha, mas seja uma palavra, Senhor Jesus, dirigida diretamente, Pai, do Teu trono para os nossos corações nesta noite, Pai. Palavra, Senhor Jesus, que venha nos acalentar, Pai, que venha nos assegurar, Pai, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Pai. Que o Senhor ainda opera milagres, ó Deus. O Senhor ainda faz prodígios e maravilhas, basta somente crer. Pai, eu me prostro humildemente diante de Ti e te peço nesta noite, Pai, envolve-nos, ó Deus, fala conosco, passeia ao nosso meio, Pai, e fala, Senhor, aos nossos corações, porque para isto viemos à Tua casa, Pai, para ouvir de Ti. Pai, eu oro e Te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Só aquele que crê em milagre levanta a mão. Aqueles que já viram um milagre, levante a mão. Glória a Deus. Irmãos, se eu for falar dos milagres que eu vi, que eu vivi, eu posso puxar uma cadeira aqui, sentar, que nós vamos atravessar a noite contando dos milagres que Deus já operou na minha casa, na minha família e também em terceiros nossos. Mas eu quero contar para os irmãos dois milagres, porque eu sei que eles irão edificar. Eu, recém-convertido, até então, eu nunca havia acompanhado a minha esposa em uma consulta médica. Recém-convertido, e eu fui com ela no médico. Chegamos lá, sentamos na frente do doutor e ele, examinando ela, ele disse que precisaria tirar o útero dela. E naquela época estava em moda tirar o útero porque estava provocando câncer. E as americanas estavam fazendo muito isto. Mas o Brasil ainda não, né? Mas enfim, o médico insistiu. E eu imediatamente, tomei a minha esposa pela mão, falei para ela: vamos embora. Muito obrigado, doutor, passar bem, até a próxima.
Jesus já curou a minha esposa, recém-convertida. Eu já tomei posse desse milagre. Minha esposa olhou, ficou assim, vamos embora, Jesus te curou. Ela precisava tirar o útero, porque ela ia ter problemas. 6 meses se passaram, novo exame, chegamos lá, o mesmo médico. Ele disse, olha, esse útero está limpo, parece o útero de uma menina, de uma mocinha. Então, esse foi o meu primeiro milagre, a minha primeira experiência com Deus com milagres. Eu já tinha visto outros milagres, já tinha visto a minha esposa ser curada de 2 úlceras em beijo, uma de frente com a outra no estômago. Isso através da televisão, através da oração pela televisão. Então eu tinha visto, mas a minha primeira experiência minha com Deus através de milagres foi esta. E eu falo que Deus, Ele mostra para os seus servos, Ele mostra para nós o que Ele está fazendo, para que fique sabido que foi Ele quem fez, foi Ele quem mostrou. E eu orava por um cunhado meu, ele estava com um problema sério no pâncreas. E numa determinada noite o Senhor me mostrou, ele com dores, e o Senhor mostrou o estrago que Satanás tinha feito ali. Eu pude ver nos meus sonhos aquelas unhas desse tamanho que vinha rasgando, formando aquele sulco. E eu via ele ali naquela dor. Mas na sequência, já atrás vinha a mão do Senhor restaurando, tornando liso, fechando todas aquelas cicatrizes. E quando amanheceu o dia, eu liguei para minha irmã lá na cidade de Jaú, e eu disse para ela, olha, se o seu esposo tiver dor, fala para ele que ele não precisa tomar nenhuma medicação. Pede para ele tomar água. E eu contei a visão que eu tive naquela noite. E ela me disse, espera aí, você vai falar com ele agora. E ele veio e me disse, olha, eu recebo esse milagre na minha vida, eu recebo a cura na minha vida. Porque Deus, o que Ele mostrou para você, Ele fez comigo. Porque Ele falou, esta noite eu tive um sonho. Ele falou, onde eu rolava de dor. E eu rasgava folhas da Bíblia e comia para passar aquela dor. E só aí que eu pude entender que a água que o Senhor me disse para tomar era esta. Esta era a água, porque Ele é a água viva. Ele é a água que sara. Ele é a água que cura. E eu pensando simplesmente que era para tomar goles dessa água. Então, quando Deus faz, Ele nos mostra que realmente todo o poder está nas mãos dEle e que Ele sara sim, Ele cura sim. O nosso Deus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele continua trabalhando assim como Ele trabalhou quando Ele esteve caminhando por esta terra. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. O nosso Deus, Ele vive dentro de cada um de nós. E eu quero falar para os irmãos nesta noite, através desta palavra, que a Bíblia está cheia de passagens onde nós vemos o Senhor operando esses milagres, onde nós vemos o cego enxergando,
o surdo ouvindo, o mudo falando, o aleijado andando, o coxo se levantando, o paralítico ali, irmãos, correndo, onde nós vemos o morto sendo ressuscitado. A Bíblia está repleta de passagens como esta. E nós estamos vendo aqui nesta noite que tinha uma criança que desde a infância ela era açoitada por um espírito mudo, por um espírito que muitas vezes tomava aquela criança e queria lançá-la no fogo para que ela morresse queimada, queria lançá-la no rio para que ela morresse afogada. Agora eu quero que vocês se coloquem no lugar deste pai, vendo o seu filho nessa situação, e ele sem poder fazer nada. Olha o desespero que entrava este pai, nesses momentos em que esse espírito tomava esta criança. Mas esse pai, ele não desistiu, ele levou o seu filho para Jesus. E é isto, irmãos, que nós temos que fazer. Nós temos que levar as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão padecendo até Jesus. Nós temos que levá-las e colocá-las diante dele, assim como fizeram aqueles 4 amigos com aquele paralítico. Eles chegaram e encontraram uma grande multidão pela frente, a casa cheia, não tinha como, mas eles abriram um buraco no telhado, eles desceram aquele paralítico por aquele buraco e colocaram ele na frente de Jesus. E é isso que nós temos que fazer, é levá-los à presença do Senhor Jesus. E quando nós levamos as pessoas até a presença do Senhor Jesus, irmãos, o milagre acontece, a cura acontece, o impossível acontece, porque o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, irmãos, Ele não está com o seu braço encolhido, não. Ele quer te alcançar, Ele quer nos alcançar, mas nós queremos que Jesus nos alcance. Se queremos, nos aproximemos dEle. Vamos chegar mais perto do Senhor. De que forma? Através da nossa oração. Vamos buscar proximidade com o Senhor. Vamos buscar estar mais perto dEle. Porque quando nós nos colocamos nesta posição, o Senhor, Ele olha e atende as nossas petições. Aquele pai, irmãos, ele levou o seu filho para os discípulos não puderam atender. O Senhor Jesus estava descendo do monte da transfiguração e o Senhor viu aquela multidão ali. O Senhor Jesus disse: o que está acontecendo? E ele disse: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos para curarem e eles não puderam. O Senhor Jesus disse: ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou estar junto com vocês e vocês não estão aprendendo nada? O Senhor Jesus falou: então traz ele para mim. Os discípulos não puderam, mas o Senhor Jesus tem todo o poder. Ele diz: traga o menino. E o seu pai o levou à presença de Jesus. Jesus disse: desde quando que lhe sucede isso aí? Ele diz: desde a sua infância, desde muito pequeno. E aquele pai, irmãos, por tanto tempo,
sendo privado e vendo o seu filho sofrer, porque não teve ousadia para antes de qualquer coisa ir até Jesus, porque eu acredito que aquele pai, vendo o seu filho naquela situação, ele deve ter procurado em vários lugares uma forma de libertar o seu filho daquele mal, de ver o seu filho curado, liberto daquele problema. Ele deve ter andado por muitos lugares, buscando em vários lugares algo que pudesse solucionar aquele problema. Mas as coisas, irmãos, elas acontecem de uma forma que é para nos mostrar que nós somos realmente falhos, que nós tentamos sempre solucionar os problemas da nossa maneira. Nós muitas vezes estamos com um problema que é pequeno demais, e nós falamos, eu não vou incomodar o mestre porque é muito pouco, isso eu dou conta de resolver, e você não é capaz de solucionar, e você naquela, vamos dizer, naquela ignorância, em querer solucionar você, para depois dizer, eu consegui, eu não precisei de ninguém, eu fui suficiente, e você acaba complicando a situação. Uma coisa que era simples acaba se agravando. Muitas vezes nós falamos, as pessoas, elas não têm cuidado, porque falam, eu estou resfriado, mal cuidado, vira uma gripe é mal cuidada, vira uma pneumonia, uma tuberculose, e por aí vai. Então nós precisamos nos cuidar. É simples, é simples. Qual é a medicação? Qual é o remédio que você tem que tomar? De que espaço de tempo que você tem que tomar? É de 6 em 6, é de 8 em 8, de 12 em 12 horas, não importa, mas toma, seja naquela base, porque aí você vai estar fazendo o tratamento. Agora, nós não queremos, muitas vezes, incomodar o mestre, porque nós achamos que nós somos autossuficientes, e nós não somos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus por coisa simples. Nós vemos na Bíblia, está cá, em Marcos, começa ali. A sogra de Pedro, uma febre, Jesus foi lá e curou ela, uma febre. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele continuou operando, e esse pai, naquela situação, ele levou para Jesus, e Jesus perguntou para ele, com quanto tempo? Aí o pai contou, que muitas vezes o inimigo, aquele demônio que possuía aquela criança, queria matá-la queimado, queria matá-la afogado, queria destruir a vida daquela criança. E aquele pai já cansado, então ele olha para Jesus e disse, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai, neste momento, ele se humilhou diante do Senhor Jesus. E nós também, irmãos, precisamos nos humilhar. Nós também precisamos chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, olha, eu sei que eu sou pequenino, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu sei que está nas tuas mãos todo o poder, tudo o que eu preciso o Senhor tem para me dar, então me cura neste momento, me liberta dessa enfermidade agora, não é depois, é agora, porque o poder do nosso Deus é para agora, o nosso Deus é o Deus do já, o nosso Deus está pronto para nos atender, mas nós precisamos nos humilhar diante dEle. Aquele pai, ele sabia que Jesus podia curar, mas ele não sabia que Jesus estava ali pronto para atender o pedido dele naquele momento. E ele disse, se tu podes crer, quer dizer, ele não conhecia todo o poder de Deus, né? Se tu podes crer,
tudo é possível que crê. Então tudo, irmãos, tudo, nada pode impedir o agir de Deus se você crer. Por maior que seja o que você está buscando, por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o problema que você venha a estar enfrentando, é nada diante do poder do nosso Deus. Se você crer, tudo é possível. Ele disse que se você tiver fé, ainda que seja como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: ergue, lança-te ao mar, e assim acontecerá. Porque a tua fé, irmãos, está sendo provada naquele momento, e você está colocando ela em ação, declarando que você crê verdadeiramente no poder do Deus que você está buscando, do Deus que você serve. O pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, irmãos, aquele pai, ele mostrou para o Senhor Jesus que ele cria sim, mas que ele ainda tinha um pouco de incredulidade. Então nós precisamos tirar a incredulidade do nosso meio. Nós devemos ser crentes, crermos de todo o nosso coração, confiarmos que o nosso Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, porque na palavra dele diz para nós que tudo aquilo que nós pedirmos crendo, nós iremos receber. Mas nós precisamos crer. Você crê que Deus tem poder para nesta noite te curar? Você crê que Deus tem poder para mudar a tua situação nesta noite? Você crê que Deus tem poder para operar um milagre hoje na sua vida? Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã. Você tem algo difícil que você quer ver resolvido? Você tem algo que te parece impossível e que você queria ou que você quer ver resolvido? Então entregue nas mãos do Senhor Jesus. Porque o milagre ele só acontece na nossa vida quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar nela. O milagre só acontece quando o Senhor Jesus vem e toma a nossa história nas suas mãos. Porque o milagre aconteceu aqui porque o Senhor Jesus entrou na história desta família. Porque o Senhor entrou na vida desta criança. E quando o Senhor entra nas nossas vidas, o milagre acontece. Quando o Senhor entra na nossa história, as coisas mudam de figura. As coisas vêm a trabalhar de uma forma com que nós possamos acreditar que realmente as coisas vão acontecer. E vão acontecer, irmãos, do jeito que nós estamos esperando. Quando o Senhor Jesus entra nas nossas vidas, quando o Senhor Jesus entra na nossa história, Ele muda tudo. Ele faz o impossível acontecer. Para este homem, parecia ser mais um caso daqueles que não tinha solução. Mas esse pai não desanimou. Esse pai não desistiu. Esse pai foi em busca do milagre para o seu filho, para a sua casa, para a sua família. E nós também, irmãos, temos familiares que não estão aqui. Nós temos familiares que não estão na mesma fé que nós. Mas nós sabemos que eles se encontram enfermos. E enfermos não somente na carne, mas também no espírito, na alma. E nós temos que interceder por eles. Nós temos que levar essas vidas até o Senhor Jesus, apresentando eles em oração. Porque quando nós fazermos, irmãos, a nossa parte, pode estar certo, o Senhor Jesus vai estar respondendo. E eu quero nesta noite, irmãos, fechar esta palavra dizendo que o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele não retrocedeu.
O nosso Deus, Ele está aqui junto de nós nesta noite. E Ele está dizendo para você: filho meu, filha minha, abra o teu coração nesta noite e creia verdadeiramente, que assim como eu fiz na vida desta criança, eu posso fazer na sua. Assim como eu levantei Lázaro da sepultura, assim como eu levantei o filho da viúva de Naim, eu posso ressuscitar também esse teu sonho que está adormecido, e você vai ver quão grande é o poder deste Deus, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de maravilhas. E nesta noite eu quero entregar esta palavra no teu coração, que eu quero que você saia daqui confiando que o Senhor Jesus está agindo na tua história. O Senhor Jesus está agindo na tua vida nesta noite. Ele está fazendo aquilo que para você hoje é impossível. Está difícil até de acreditar que pode haver uma reviravolta nesta situação. Que pode sim haver um diagnóstico diferente deste que já foi te dado pelo médico. Nesta noite, tudo aquilo que falaram para você a respeito da tua casa, que é melhor você desistir, que é melhor você parar, que não adianta você insistir porque Deus não está olhando. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que esse é mais um milagre que nós vamos ter dentro da tua casa, dentro da tua vida, porque eu digo que o Senhor operou milagre na minha casa, na minha vida, Ele opera na sua também. Assim como meu Deus fez o paralítico correr pelo templo, Ele vai fazer também as bênçãos correr atrás da tua vida. As bênçãos, elas irão te acompanhar se tão somente você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Deus de milagres. Amém, amados? Aplaudam o Senhor.